Fala, GCista, beleza? Vamos dar continuidade aí ao segundo bloco de questões, tá certo? Da banca Instituto Legatos, né? E questões correlatas, beleza? O material tá aí, pessoal, fixado para que você possa acessar. Tá fixado aí, tem um link fixado nos comentários, beleza? Então vamos para as questões. Resolver agora. Vamos lá. Então, beleza. Olha só a primeira questão, o que é que ela nos diz, ó. Prova de Canto do Buriti, no Piauí. A negação da proposição se João está entre os 30% dos homens com mais de 25 anos, então Janaína tem mais de 25 anos. Então ele quer que eu faça a negação. Grave bem, pessoal. Olha só. Quando você vai fazer a negação, imagina que você representasse ela simbolicamente como o seguinte, ó. Imagina que você representasse simbolicamente assim, ó. Se P, atenção, se P, então o quê? Beleza. Se P, então o quê? Se eu pedir para você negar isso aqui, lembre-se, a negação pode ser feita por um tio ou pela cantoneira, assim, ó. Aqui é a representação. Então eu quero negar se P, então o quê? Como é que eu faço para negar isso aqui? Então você vai fazer o seguinte, a negação disso é o famoso mané, certo? Manter e negar. Manter e negar. O que é manter? Manter a primeira proposição do jeito que ela se encontra. Então você vai manter o P, vai substituir o conectivo se então pelo I e vai negar a segunda proposição. Então, se você tem isso aqui, ó, se, tá aqui o se, então, imagine que aqui é uma proposição P e aqui é uma proposição Q. Então, qual é a regra da negação? É manter isso aqui, colocar o conectivo I e negar. Manter e negar. Então você vai manter João está entre os 30% dos homens com mais de 25 anos, vai substituir o Centão por I e vai negar a Janaína ter mais de 25 anos. Então Janaína não tem mais, tá certo? De 25 anos. Então seria dessa forma que você iria fazer a negação do Centão. Então dessa forma você marcaria a letra E como alternativa para essa questão. Então, para essa questão, você vai marcar a letra E. João está entre os 30% dos homens com mais de 25 anos e Janaína não tem mais de 25 anos. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, ó, observa que a ideia é manter isso aqui. Não pode ser a letra D, porque tem um não aqui, ó. E é para manter do jeito que ela se encontra. Manter é manter, pessoal. É deixar ela do jeito que ela se encontra. E negar é colocar o não. É negar essa afirmativa. Como é que eu nego Janaína tem mais de 25 anos? Janaína não tem mais de 25 anos. Ok? Então, gabarito realmente é a letra E. Eu não vou negar aqui colocando o O, esse O aqui está fora. Eu não vou negar com outro centão, nem vou negar com outro centão. Então, estaria fora essa daqui. Eu ficaria em dúvida entre a letra E e a letra D. Mas a primeira ele negou, e não é para negar, é para manter. Tem que manter igual está lá em cima. Certo? Então, a negação do centão é manter e negar. Manter e negar. Mané. Manter e negar. Mané. Certo? Muito bem, vamos para a questão de número 19. Observa que foram prefeituras distintas, pessoal, pela Legatos, ó. Canto do Buriti 2016, aí Ipiranga do Piauí 2018, ó. Observa que ele pediu a mesma ideia, ó. Faça a negação, essa negação de se, então. Então, como é que é a ideia? É você manter a primeira, o famoso mané. A negação do centão, a negação do centão é mané. Manter e negar. Coloca o i, que vai substituir o centão, e nega a segunda frase. Então ficaria assim: Tantra
estava acordada na hora do crime e Roger não estava dormindo. Então, esse seria o teu gabarito na letra B. Certo? Então, você marcaria, ó, letra B, ó. Tantra estava acordada na hora do crime, porque foi mantido essa informação, tá certo? E coloca o conectivo I, nega a segunda parte, ó. Roger não estava dormindo. Negar é acrescentar ou não, ó. Se Roger estava dormindo, para negar é o que? Roger não estava dormindo. Então, essa é a regra que você deve cumprir para se dar bem nessa questão. Toda vez que tiver um sim, então, você nega. Negar é mané. Manter, colocar o i e negar. Mané. Manter, colocar o i e negar. Pronto. Então, gabarito letra B. De beleza pura. Vamos para frente. Vamos para 20. Então, pessoal, vamos resolver a questão de número 20. Vamos lá. Olha o que é que diz ela. Mesmo o raciocínio das anteriores, acrescentando mais um pouquinho de informação. Ó. Identifique a afirmação que corresponda à negação lógica da afirmação a seguir. Se a questão é fácil, então todos os candidatos acertam. Observa que ele está pedindo para que eu negue o sim então. Se eu vou negar o sim então, você já sabe, você vai colocar manter, manter e negar. Então toda vez que eu tiver P, se então que ele pedir para que eu negue, você vai simplesmente o quê? Vai manter a primeira frase sem modificá-la, igualzinha, né? Fazendo os ajustes necessários. Vai colocar o conectivo e vai negar a segunda parte. Essa é a ideia da negação, beleza? Agora observa, como existe uma coisa na lógica, né, na lógica de quantificadores, é o seguinte, ó, existe uma coisa chamada de quantificadores. Quantificador é quantitativo, né? Quantificador. Então existe a ideia do quantificador. Existem os quantificadores chamados de universais. Universais, um deles seria o todo e o outro, o nenhum. Vou apagar aqui. Nenhum. Certo? Então existe o quantificador universal todo e o quantificador nenhum. Agora existe também o quantificador chamado de existencial, existenciais ou existencial ou particulares. Então, o primeiro que eu tenho é o pelo menos um. O outro, segundo, é o existe. E o terceiro é o algum. Pronto. Esses são os quantificadores universais e os particulares. Agora vamos supor que peçam para você fazer a negação de um quantificador universal. Então, por exemplo, como é que eu faço para negar a frase? Ó? Como é que eu faço para negar a frase? Ó? Todo cientista é maluco. Então, como é que eu faço para negar todo cientista é maluco? Eu nego o universal, eu vou negar o universal com um existencial ou particular. Eu nego o universal com um existencial ou particular. Então a negação do todo ficaria assim, ó, pelo menos um cientista não é maluco. Não é maluco. Ok, pessoal? Então, se eu pedir para você negar a frase todo cientista é maluco,
A negação, uma das negações seria: pelo menos um cientista não é maluco. Outra negação: existe cientista que não é maluco, ou algum cientista não é maluco. Então, observa que eu teria essas possibilidades de negar o todo com os existenciais. Então, o todo eu posso negar com pelo menos um não, existe o que não e algum não. Então, basicamente, seria essa forma. Por que eu estou falando isso? Porque, como ele pediu para negar o cientão, eu já sei que o cientão é manter e negar, e a segunda parte tem um todo, eu vou ter que negar esse todo aqui. Ó. Como é que eu vou negar esse todos os candidatos acertaram? Eu vou escrever pelo menos um candidato não acerta. Existe candidato que não acerta. Algum candidato não acerta. Então, eu vou manter a questão é fácil, vou colocar o conectivo e vou negar o todo. Observa que o todo aí está sendo negado com pelo menos um. Então, observa que o gabarito será a letra B. Ó. Então, mantive, a questão é fácil, está aqui o conectivo e neguei, todos os candidatos acertam. Pelo menos um candidato não acerta. Gabarito, letra B. Tá bem, pessoal? Então, eu teria que saber como é que nega o quantificador universal todo. O quantificador universal todo é negado por um quantificador universal particular negativo, negando, né? Que seria pelo menos um não, existe um que não, algum não. Beleza? Então, o gabarito aí da 20ª seria a letra B. Vamos para a 21. Considere a frase: se a chuva foi forte, então a maré subiu. Agora observa que ele quer, tá certo? Uma frase logicamente equivalente. Beleza, só limpar aqui a tela para que a gente possa resolver. Então, beleza, ó. Então, veja que agora ele não está pedindo a negação. Ele quer uma frase, uma expressão logicamente equivalente. Ele quer algo equivalente. Veja só. Se eu tenho a proposição se P, então Q, e eu peço algo equivalente a se P, então Q, a primeira equivalência é chamada de contrapositiva. Contrapositiva. Então, existe uma coisa chamada de contrapositiva. Então, a primeira equivalência é chamada de contrapositiva, ou seja, você troca de lugar as frases e nega ambas, certo? Então, essa seria a chamada contrapositiva. Troca de posição as frases e nega ambas. Basicamente é isso. Observa que o sim, então, se mantém. A outra equivalência que nós temos é uma equivalência onde eu substituo o sim, então, pelo ou. Então, você vai tentar lembrar o seguinte, ó, equi de equivalência, abreviação de equivalência, aí você vai lembrar uma palavra em inglês, ó, nome. E aí, me, nome, e aí, me, nome. Então, isso significa que você vai negar a primeira proposição, substituir o conectivo sim, então, pelo ou e vai manter a segunda proposição. Então, a ideia é o quê? Negar a primeira, colocar o conectivo ou e manter a segunda proposição, que é o quê? Então, essas são as equivalências básicas que você deve memorizar para utilizar na sua prova. Certo, pessoal? Uma delas é troca de posição e nega ambas as proposições, mantendo-se então. A outra, você nega a primeira proposição, coloca o ou e mantém a segunda proposição. Beleza? Então, vamos para a solução da questão. Geralmente, pessoal, como as questões são objetivas, você olha para a alternativa quem tem maior possibilidade. E aí você marca segundo, tenta, né, resolver a equivalência de acordo com a maior possibilidade. Observa que aí eu tenho mais sim, então. Então vamos lá. Ó.
Então, imagine que essa frase fosse assim, ó, se P, então Q. Aí eu estou pedindo a equivalência. Quais são as primeiras equivalências? Vamos lá. Uma delas é troca de lugar as frases e nega ambas. Então, eu vou trocar de lugar, vai ficar assim, ó. A maré. Se a maré. Só apagar aqui. Se a maré. Então, a primeira seria assim, ó. Se a maré não subiu, porque eu vou negar a maré subiu, é a maré não subir. Não subiu. Se a maré não subiu, então, ou não subir, sei lá, não subiu, então, agora eu vou negar a chuva foi forte. Vai ficar a chuva não foi forte. A outra negação é o equinome. Equinome, nome. Eu vou negar a primeira, colocar o conectivo ou e vou manter a segunda. Então vai ficar assim, ó. A chuva não foi forte. A chuva não foi forte. Ou mantenho a maré subiu. Então, essas seriam as equivalências para essa proposição. Se a chuva foi forte, então a maré subiu. Então, veja que para este caso, você marcaria a letra A. Então, se a maré não subiu, então a chuva não foi forte. A letra E não está correta, porque ele colocou o seguinte: a chuva não foi forte, correto? Ou a maré não subiu. Mas o certo era a maré subiu. Ok? É o equinome. Equinome vem da palavra em inglês nome. N de negar, ou conectivo e man de manter. Beleza, pessoal? Então, nesse caso, a 21, você marca a letra A de aleluia, né? Acertei. Muito bem, vamos para a próxima. Prova pelo Instituto Legatos, né? Instituto Legatos, Prefeitura Municipal de Ipiranga. Olha só. Ele colocou assim, ó, se Carol estuda, então será aprovada. Se Carol será aprovada, então será contratada. Por outro lado, Carol estuda ou se diverte. Se Carol se diverte, então Paula brinca. Ora, Paula não brinca. Logo, veja só, eu tenho que chegar a uma conclusão. O que acontece? Toda vez que você tiver esse tipo de questão, você vai entender o seguinte, que a proposição simples sempre será verdade. A proposição simples, ó, a proposição Paula não brinca, a proposição simples, ela sempre será verdadeira. Então, a proposição simples, ela sempre será verdadeira. Ok? A proposição simples sempre será verdadeira. Você já coloca aqui como sendo o quê? Verdade. Aqui já é uma verdade. Beleza. Para que eu possa julgar esses conectivos, eu tenho que considerar cada frase dessa aqui uma verdade. Ó. Verdade, verdade, verdade e verdade. E verificar quais são os conectores lógicos. Aqui tem um se então, aqui tem um se então, aqui tem um ou. Pronto, basicamente eu tenho um ou. Então eu vou construir do lado a tabelinha. Ó. Se eu tiver P, se então Q, eu já sei que se eu tiver verdade, se então verdade, verdade, se então falso, falso, se então verdade, ou falso, se então falso, a minha resposta sempre vai ser o quê?
Verdade, sim, então verdade, é verdade. Verdade, sim, então falso, é falso. Falso, sim, então verdade, é verdade. Falso, sim, então verdade, é verdade. Agora no ou, e, ou, que, aqui é o ou, certo? Conectivo ou. Aqui eu estou usando o conectivo sim, então. E aqui eu estou usando o conectivo ou, certo? Vou apagar isso aqui. Beleza. Então, observam. No ou, o que é que eu sei da tabela verdade? É que se eu tiver pelo menos uma coisa verdadeira, se eu tiver pelo menos uma coisa verdadeira, o resultado já é o quê? Verdade. O ou, basta que uma proposição seja verdadeira para que meu resultado seja verdadeiro. Então, se eu tiver verdade, verdade, verdade ou verdade, é verdade. Se eu tiver verdade ou falso, é verdade. Se eu tiver falso ou verdade, é verdade. Se eu tiver falso ou falso, como não tem nenhuma verdade, isso aqui é falso. Beleza, pessoal? Então, basicamente isso. Agora, observe o seguinte. Se eu considerei que Paula não brinca é verdade, eu vou procurar onde existe essa frase. Ó. Se existe essa frase aqui, ó. Observa que Paula não brinca, para nosso julgamento, e por ela ser uma proposição simples, eu considerei ela o quê? Sempre o quê? Verdadeira. Até que se diga o contrário, ela é verdadeira. Então, Paula não brincar é verdade. Aí eu procuro onde tem algo sobre Paula. Veja que sobre Paula, eu estou verificando que tem agora sim, Paula brinca. Mas só que pela nossa consideração de análise, a gente observou que Paula não brinca. Então, Paula brincar vai ser o quê? Falso. Ok? Então, se Paula não brinca é verdade, Paula brinca vai ser o quê? Falso. Então, isso aqui eu vou julgar, ó, falso. Porque Paula não brinca é verdade, então o contrário, Paula brinca é falso. Beleza? Agora observa, eu tenho que analisar o seguinte, ó. Eu tenho a primeira frase no sim então e tenho a segunda. E a segunda está sendo falsa no sim então para dar uma verdade, ó. Então, a segunda está sendo falsa e está dando uma verdade, ó. A segunda frase é falsa indo para uma verdade. Veja que a primeira só pode ser o quê? Falso. Pronto, porque falso, se então falso me leva para uma verdade. Agora, olha só, vou procurar onde tem Carol. Observa que tem assim, ó, Carol se divertir é falso. Veja que aqui ele está falando assim, ó, Carol se diverte. Carol se diverte, ó, é falso. Então, ó, Carol, está falando de Carol aqui na outra frase, ó. Você é quem está analisando de baixo para cima, o que foi essa análise que nos foi colocada. Carol se diverte é falso. Então, Carol, ele está falando aqui de Carol, o sujeito é Carol estuda ou Carol se diverte. Carol se divertir é falso. Então, o valor lógico dessa proposição é falso. Então, Carol se divertir é falso. Agora, observa, eu tenho um conectivo ou com uma coisa falsa, a segunda frase falsa, me levando para a verdade. Ó. Então, eu estou no conectivo ou agora aqui, com a segunda frase sendo falsa, me levando para uma verdade. Então, a primeira só pode ser o quê? Verdade. Então, já sei que Carol estuda e Carol não se diverte. Agora, observa que eu vou procurar onde tem Carol estuda. Observa que Carol estuda está na primeira. Ó. Carol estudar é verdade. Você vai colocar a verdade aqui. Ó. Beleza? Então, Carol estuda é verdade. Então, onde tiver Carol estuda é verdade. Agora eu vou para o centão. Observa que no centão, agora ele está me dando a primeira verdadeira, a primeira frase verdadeira, e a última sendo verdade. Ele quer saber qual o valor lógico
onde a primeira é verdade, a segunda eu não sei e está me dando uma verdade. Veja, o único caso é se isso aqui for verdade. Então, Carol ser aprovada é verdade. Agora eu vou procurar Carol ser aprovada. Ó. Carol será aprovada é verdade. Aí cai na mesma ideia. Estou no sim, então. A primeira frase é verdadeira e a última é verdadeira. A segunda só pode ser o quê? Verdadeira. Então tá aí os valores lógicos para essas proposições. Então qual seria o valor verdade? Ó? Carol estuda, Carol será aprovada é verdade. A segunda, Carol ser aprovada é verdade, Carol ser contratada é verdade. Carol estuda é verdade, na terceira frase. Carol se diverte é falso. Carol se diverte é falso. Paula brinca é falso. E Paula não brinca, na primeira é verdade. Tá? Então a gente descobriu todos os valores lógicos. Agora veja, como a gente descobriu o valor lógico, agora nós temos aqui o conectivo I, e ele quer uma conclusão ó, através do I, ó, I. E eu tenho que encontrar qual dessas, quando eu julgar com o conectivo I, me leva para uma verdade. E no conectivo I, você sabe o seguinte, para ser verdade, ambas proposições devem ser o quê? Verdade. Ó. Então, se eu pegar aqui, ó, P e Q, que é o conectivo I, ou a conjunção, se eu tiver verdade, verdade, vai para verdade, verdade, falso, me dá uma coisa falsa, aí você tem agora falso e verdade, falso e falso e falso, com certeza dá falso. Beleza, agora eu vou analisar. Ó. Qual é o valor lógico que a gente descobriu para Carol ser contratado? Carol ser contratado, o valor lógico é verdade. Carol se diverte. Qual é o valor lógico para Carol se diverte? É falso. Então ficou verdade. Vou colocar aqui na frente, certo, pessoal? Vou apagar isso aqui para poder ficar bonitinho aqui e a gente ver o valor lógico. Vamos lá. Ficou assim, ó. Carol será contratada é verdade. E Carol se diverte, nós vimos que é falso. Verdade e falso me dá uma coisa o quê? Falsa. Então não é o que eu quero chegar numa coisa verdadeira. Carol estuda, aí você procura o valor de Carol estuda. Carol estuda é verdade. E Carol se diverte é falso. Então o resultado lógico disso aqui é falso. Carol estuda, verdade. E Carol será contratada, valor lógico, verdade. Verdade, verdade, é verdade. Então está aqui, essa é a conclusão, que Carol estuda e será contratada. Vamos para outra. Carol não será contratada. O certo é que Carol será contratada. A negação que é falso é não será contratada. O falso. E Paula brinca. Paula brinca é falso. Esse aqui me dá um resultado falso. Paula não brinca. Veja que Paula não brinca é verdade. E Carol se diverte. Carol se divertir é falso. Verdadeiro e falso é falso. Então, veja que eu posso concluir exatamente a letra C. E na letra C, Carol estuda e será contratada ao gabarito. Então, é desse jeito que se resolve esse tipo de questão. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima questão. Então, aí foi uma questão da Prefeitura de Ipiranga, Piauí, 2018. Instituto Legados. Vamos para a próxima. Eu coloquei aqui uma questão da VUNESP 2022, onde nós vamos analisar na mesma ideia. Primeira coisa, ó. Aqui não tem uma proposição simples. Ah, tem. Denise é papiloscopista, então já tem uma proposição simples. Então, toda proposição simples, ela já é considerada o quê? Verdade. Para que eu possa julgar como não tem nenhuma determinação de que isso aqui é falso, eu vou ter que considerar todas as proposições o quê? Verdadeira para que eu possa julgar. Aí veja que aqui tem um se então, eu olho lá, aqui tem um se então, aqui tem um se então, e aqui tem um se
Então, no se então, eu sei o seguinte, se eu tiver P, se então Q, o meu resultado de verdade e verdade vai ser verdade, de verdade e falso será falso, vera ficha, falso e verdade será verdade, e falso se então será verdade. Pronto. Agora observa que eu vou ter que partir dessa ideia aqui, ó. Denise é papiloscopista. Observa que o valor lógico eu vou atribuir como sendo o quê? Verdade. Onde eu encontrar Denise papiloscopista, é verdade. Se tiver Denise não é papiloscopista, então será falso. Aí eu vou procurar aqui Denise, ó. Aqui, ó. Denise é papiloscopista. Denise é papiloscopista. Então isso aqui vai ser o quê? Verdade. Agora observe o seguinte. Se eu descobrir que o valor lógico é verdade, a segunda frase eu não sei me dá verdade, ó. Se o valor lógico é verdade, o segundo eu não sei, está me dando o resultado verdade, a segunda proposição só pode ser o quê? Verdade. Então, Eliane é perita criminal. Aí eu vou para cá. Ó. Eliane é perita criminal? Verdade. Então, se é verdade, ó, a primeira é verdade, a segunda eu não sei. Para dar uma verdade, a segunda só pode ser o quê? Verdade. Então, Carlos é investigador. Aí eu procuro onde tem Carlos. Aqui, ó, Carlos é investigador, é verdade. Se Carlos é investigador, é verdade. Para dar uma verdade, eu não sei a segunda, ó, a primeira é verdade, a segunda eu não sei, e a última está me dando uma verdade. Ó. A primeira e a segunda proposição, a segunda eu não sei, mas eu sei que a primeira é verdade e a última, que é o resultado, é verdade. Então, a segunda só pode ser o quê? Verdade. Então, Bruno não é escrivão. Só esqueci de colocar a verdade aqui para analisar. Esqueci de colocar aqui, pessoal, o símbolo da verdade, né? Porque todas teriam que ser consideradas o quê? Verdade. Mas não tem problema não, é só colocar. Vou apagar isso aqui. Só para organizar aqui. Beleza. Por verdade aqui. Beleza. Agora, continuando a análise, ó. Agora veja que eu encontrei o valor lógico de quem aí? Eu encontrei o valor lógico que Bruno não é escrivão, é verdade. Então, ó, se Bruno não é escrivão, é verdade, Bruno é escrivão é o quê? Valor lógico falso, porque é o contrário. Ó. Se Bruno não é escrivão, é verdade, Bruno ser escrivão é falso. Né? Beleza. Agora, eu estou no se então, a segunda frase é falsa e eu quero ser levado para algo verdadeiro. Falso, verdadeiro. A primeira só pode ser o quê? Falso. Então, Ana é delegada, é falsa. Então, descobri todos os valores lógicos e agora eu vou julgar aqui dentro. Observa que aqui dentro, ó, os conectivos que eu vou julgar é o próprio se então e ou e o i. Então, eu tenho que levar para uma verdade. A partir dessas afirmações é correto concluir. Então, você procura Bruno. Qual é o valor lógico para Bruno? Bruno é escrivão. O valor lógico ele é falso. Então, Bruno é escrivão, é um valor lógico falso. Ou Eliane não é perita criminal. Eliane é perita criminal, é um valor lógico verdadeiro. Eliane não ser perita criminal é um valor lógico que contrário, falso. Então ficou falso ou falso, o resultado é falso. Então não me interessa. Agora eu vou para cá. Denise é papiloscopista, a gente já sabe que é verdade. Ana é delegada, é falso. Então isso aqui deu verdade, se então o quê? Falso. Verdade, se então falso, me leva para ver a ficha. Ver a ficha é algo que falso. Então não é o que eu estou procurando. Agora, Carlos não é investigador. Qual é o valor lógico? Carlos é investigador? É verdade. Então, Carlos não ser investigador é falso. Ó, se tiver o i já tiver um falso, o resultado já é falso. Vamos lá. Ana é delegada, a gente já sabe que é falso. Então, ficou falso e falso. O resultado já é falso. Agora, Ana é delegada, é falsa?
Ana não é delegada é verdade, é o contrário. Ou Bruno é escrivão. Bruno não é escrivão é verdade. O Bruno ser escrivão é contrário, é falso. Aí ficou verdade ou falso. No ou, se pelo menos uma for verdade, o resultado já é uma verdade. Então, gabarito, com certeza seria a letra D, certo? Com certeza seria a letra D. Maravilha? Agora, vamos para a última aqui. Eliane não é perita. Eliane, tá aqui, ó. Eliane é perita criminal, é verdade. Então, não sei perita é falso. E Carlos é investigador, é verdade. Então, ficou falso e verdade. Falso e verdade dá falso. Então, a única que eu encontrei verdade foi a letra D. Beleza? Então, basicamente, é assim que se resolve esse tipo de questão. Tudo bem, pessoal? É dessa forma que se resolve esse tipo de questão. Tem que dominar o resultado das tabelas lógicas dos conectivos lógicos. Tem que dominar o i, o ou, o exclusivo, tá certo? O se então, que é o condicional, e o bicondicional, se somente se. Beleza? Então vamos para frente. Próxima questão, 24. Beleza. Vamos lá. A 24 fala assim: a sequência abaixo, a sequência a seguir, representa uma progressão aritmética. Maravilha? Então, a sequência que ele está me dando é essa aí, ó. 2, 7, 12, 17, reticências 97. Pode-se afirmar. Então, pessoal, se você tem a PA, que está na última parte do teu edital aí, você vai lembrar o seguinte, ó, toda PA, imagina que você tem essa PA que está aí, ó, 2, você tem, ó, 2, 7, 12, 17 e vai até o 97. Então, observe que eu tenho que dominar algumas coisas, principalmente saber a razão. Você tem que saber qual é a razão de crescimento. Aqui, no caso, está sendo uma razão de crescimento. Então, qual seria esta razão de crescimento? Observe que da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, tem uma razão de crescimento. Essa razão de crescimento está sendo mais 5, mais 5, mais 5. Então, 2 mais 5, 7, 7 mais 5, 12, 12 mais 5, 17, e aí vai. Então, a razão de crescimento é crescente. Observa que ele está crescendo. Ela está crescendo. Ó. Acrescentando mais 5, mais 5, mais 5. Então, ela está crescente. Ela está crescendo. Ok, pessoal? Para saber o termo de uma PA, pessoal, você usa aquela fórmula seguinte. Ó, AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R, que é a razão. Então, ó, aqui é o AN, é esse termo aqui 97, né? O A1 é o primeiro termo, N menos 1 é 97 menos 1, vezes R é a razão que encontrar. Essa aqui é a razão. Agora observe o seguinte, ó, se eu quiser saber, pessoal, qualquer número, sabendo o seguinte, ó, quando você tem aqui, ó, 2, 7, 12, 17, etc, etc, até o 97, você também tem que saber o seguinte, ó, se eu quiser saber qualquer termo, imagine que isso aqui é o A1, isso aqui é o A2, isso aqui é o A3, isso aqui é o A4. Se eu tiver a razão e o elemento, tá certo? Que eu quero encontrar, fica fácil. Ó. Por exemplo, ó, se eu quiser encontrar a partir do A4, então vamos supor o seguinte, eu quero encontrar no caso ele quer o 10º termo. Então se eu quiser o 10º termo, eu posso encontrar ele a partir de qualquer termo que esteja aí, certo? Eu poderia encontrar a partir do próprio A1, ó, A1, mais, como eu quero o 10º termo, ó, vai ficar 10 menos 1, vezes a razão, que é 5. Então aqui ficaria o seguinte, quem é meu primeiro termo? Então eu quero o 10º termo. É igual a 1, que é 2, mais 10 menos 1, que é 9, vezes 5.
Então, o A10 seria o quê? 2 mais 9 vezes 5, 45. Isso implica dizer que meu A10 seria igual a 47. Certo? Então, observe que eu consigo resolver isso dentro da ideia de progressão aritmética. Mas veja também o seguinte, ó, eu posso encontrar o A10 em função de qualquer número que eu veja aí, pessoal. Por exemplo, ó, se eu quiser o A10, ó, vou colocar aqui, se eu quiser o A10 em função do A4, eu posso. Ó. Poderia fazer assim, ó, A10 é igual, eu vou me basear no A4, ó, A4 mais, aí você pega aqui, ó, 10 menos 4, 6. 6 vezes a razão. Pronto. Agora é só fazer, ó, A10 é igual, quem é A4? 17. Mais 6 vezes, qual é a razão? Não é de 5 em 5, não é crescente, ó, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. Então, isso aí é a razão. Então, vezes 5. A10 é igual a 17, mais 6 vezes 5, 30. Então, meu A10 com certeza é quem? 47. Não tem como errar, não. Eu posso fazer a partir de qualquer um deles. Certo, pessoal? Se eu quisesse em função do A3, ó, o A3 não é 12, então eu poderia fazer assim, ó, A10 é igual a A3 mais, quanto é 10 menos 3? 7, fez a razão. Então, A10 é igual a A3, quem é o A3 lá? 12. 12 mais 7 vezes 5, que é a razão. Esse aqui vai dizer o seguinte, meu A10 é igual a 12 mais 35. Então, meu A10 é igual a 47. Então veja que dá para sair a partir de qualquer um deles, pessoal. Ou você usa o termo geral, que é a partir do A1, ou eu posso de qualquer termo que esteja aí. Se eu tiver qualquer um desses termos e a razão, ah, meu amigo, é só alegria. Não tem como errar, não. Vou fazer só mais um para você fixar. Se eu quisesse em função do A2, ó, então seria o seguinte, ó, A10 em função do A2. Ó, A10 é igual a A2 mais, quanto é 10 menos 2? 8. 8 vezes R. Quem é meu A2 aqui? Ó? Meu A2 é 7. Vai ficar assim, ó, A10 é igual a 7 mais 8 vezes 5. Então, meu A10 vai ser igual a 7 mais 8 vezes 5, 40. A10 é 47. Então, não tem como fugir não, certo, pessoal? Então, vamos agora para as alternativas. Ó. É uma progressão aritmética finita? Ela tem fim? Tem, porque ela acaba no 97. Então, ela é finita. Certo? Ela tem fim, acaba no 97. É do 2 ao 97. Então, ela é finita, tem um fim. Porque ela é do 2 ao 97. Então, isso aqui está verdadeiro. A razão da PA é 5, ó, 2 mais 5, 7, 7 mais 5, 12, 12 mais 5, 17, aí vai. Sim, com certeza. É classificada como decrescente? Não, ela está crescendo, ó, isso aqui é falso, ela está crescendo, ó, crescendo, ó, 2 mais 5, vai crescendo, ó, dá para ver que ela vai crescendo até o 97. O 10º termo é o 47? Nós vimos que o 10º termo, com certeza, em função de qualquer um dos valores que nós tivemos na sequência e sua razão, com certeza ele é 47. Então isso aí é verdade. Então analisando isso aqui, você marcaria aí, sem problema nenhum a letra D, 1, 2 e 4. Então a prova da banca Legatos para a Prefeitura de Canto do Buriti 2016. Maravilha? Questões boas de ser trabalhado, né, pessoal? Quem não estudou não acerta. Quem estudou, com certeza, vai ter um bom resultado. Muito bem. Aqui, pessoal, eu coloquei algumas fórmulas importantes da PA. Eu coloquei o termo PA, né, que é sempre AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. AN é o termo geral, A1 é o primeiro termo, N é a posição do termo, menos 1 vezes R é a razão da PA. Certo? Agora, tem questões que você tem que ter qualidade para lembrar, pessoal, tranquilidade para lembrar da soma. A soma é baseada no primeiro termo, mais o termo geral, vezes n sobre 2, vezes n sobre 2, vezes n sobre 2. Você tem que lembrar dessa fórmula, ela é muito importante para resolver algumas questões. Certo? Importantíssimo.
Vamos lá, pessoal. Resolvendo a questão 25 agora, pautado no que a gente viu anteriormente. Ó. A sequência 3, 3, 3, 3, 3, 6 vezes, né? 7, 11, 17, obedecerá a um certo padrão. Qual a soma dos seus 100 primeiros termos? Maravilha? Observe o seguinte, ó. Vamos aqui para a solução. A solução seria o seguinte. Os 6 primeiros termos equivalem a 3, certo? Então, se você observar, os 6 primeiros termos equivale a 6. Se eu for somar, como ele quer a soma dos 100 primeiros termos, só que daria 6 vezes 3 daria 18. Então, já teria um somatório de 18. Então, como eu quero 100 termos, e eu já usei 6 termos aqui, ó, o A1, o A2, o A3, o A4, o A5, já usei 6 termos, então só me resta variar agora 94 termos. E veja que agora, depois desses 3, eu vou ter uma sequência 7, né, tivesse aqui a vírgula, vai ter 7, 11, 15 e vai, né? Até chegar no centésimo termo, não é assim? Então observa que a partir daí, como eu já usei 6 termos, eu vou ter 94. E para eu descobrir a razão, você observa que a razão é de quanto em quanto. Ó. Observa que a razão é de quanto em quanto. Ó. 7, né? Mais 4 dá 11. 11 mais 4 dá 15. Eu descobri que aqui vai ter uma razão, né? De mais 4. Razão de mais 4. Beleza? Então observa que agora eu quero a soma. A primeira soma eu já encontrei que é 18. Agora eu tenho que somar mais o que vai acontecer aqui. Ó. Então eu tenho que lembrar o seguinte, agora eu quero a soma dos 94 termos, aonde o primeiro termo, pela fórmula, a nossa fórmula, você tem que lembrar o seguinte, ó, a soma de n termos é igual ao primeiro termo, A1, mais o termo geral AN, vezes n, sobre 2. Então, minha soma vai ser o primeiro termo, que é 7, mais AN, vezes o número de termo, que é 94, dividido por 2. Agora eu tenho que lembrar quem é a N. A N eu posso calcular a partir de qualquer um. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, quem é meu AN? É o AN, é o A de 94. É igual a 1, meu A1 está sendo 7, mais N menos 1 é 93, vezes a razão que é 4. Beleza? Agora eu vou fazer isso aqui, ó, 93 vezes 4. E vou somar mais 7. Então, você fazendo aí 93 vezes 4, você vai encontrar 372. Você coloca aí A de 94 é igual a 7 mais 372. Somando mais 7, que vai dar 379. Tudo bem até agora? Então, basicamente, nós fizemos isso aí, certo? 93 vezes 4 mais 7. 93 vezes 4, nós vimos que deu 372, mais 7, nós encontramos 379. Agora é só substituir aqui na fórmula. Vai ficar o seguinte, ó, soma dos 94 termos é igual a 7 mais 379 vezes, ó, 94 você divide por 2. Quanto é que dá metade de 94? Se você dividir 94 por 2, você encontra o valor de 47. Eu vou pegar aqui e multiplicar por 47.
Então, a soma dos 94 termos vai ser quem? Quanto é que dá 7 mais 379? Então, você vai encontrar aí 379, né? Então, você vai encontrar aí o resultado quando sendo o quê? 386. Então, você coloca aí 386 vezes 47. Faça aí 386 vezes 47. Então, você vai encontrar, faça essa multiplicaçãozinha aí. Deu quanto? Ah, eu vi daqui, 18.142. Beleza. Então, observa aqui, só apagar isso aqui. Observa agora que eu vou somar, tá certo? Com o primeiro termo aqui, que é 18. Então, eu vou somar o seguinte, ó. Os três primeiros termos, nós encontramos 18. Né? Mas a soma dos outros 94 termos que seguiram aquele padrão, tá certo? De indo na razão de 4 em 4, tá certo? Até chegar no centésimo termo, que é o que ele queria. No caso, eu queria chegar até o 94, porque eu já usei 6. Os três primeiros eu nem olhei, porque os três primeiros foi tudo igual. Então não dava para aplicar a fórmula. Né? Então, somei mais 18.142. Somando isso aí mais 18, fica fácil, né, de encontrar o meu resultado, que é 18.160. Isso aqui vai dar 18.160. Então, a soma dos 100 primeiros termos da sequência tem que dar 18.160, gabarito, letra A. Muito bem, vamos para a próxima questão. Pedro esqueceu a senha de acesso de sua conta no banco. Ele lembra que a senha é composta por 3 dígitos, onde cada dígito varia de 0 a 9, e que o último termo é um termo ímpar. Qual o total de possibilidades? Observe que ele quer o total de possibilidades. Qual o total de possibilidades para a senha de Pedro? Então, observa, minha solução vai ser o seguinte. Ó. Como essa senha tem 3 termos, eu vou aplicar o princípio fundamental da contagem. Certo? Princípio fundamental da contagem. Que é o princípio multiplicativo I, eu vou lembrar de multiplicar. Então, observa que eu tenho 3 possibilidades. Ó. Um número e outro número e outro número. Beleza? Ele me disse que cada senha é composta por 3 dígitos aqui, ó. O primeiro dígito e o segundo dígito e o terceiro dígito. Tá certo? Variando de 0 a 9. Cada um varia de 0 a 9. E que o último dígito, que é esse aqui, ó, o último dígito é número ímpar. Então é número ímpar. Então, os números ímpares de 0 a 9, eu tenho quem? O 1, o 3, o 5, o 7, o 9. Beleza? Então é isso que você vai colocar. E o outro ímpar seria o 9. Beleza? Então você vai colocar o 9 aí. Maravilha. Então observa que os números ímpares são um total de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Você sabe disso, né? Então as possibilidades são 5. Se o último número, tá certo? O último dígito é ímpar, eu tenho 5 possibilidades. Aqui é o número de possibilidades. Ó. Aqui 5 possibilidades. 5 possibilidades. Beleza? Se ele é uma senha composta por 3 dígitos e o último é um número ímpar, eu tenho 5 possibilidades para números ímpares. Agora, olha só. De 0 a 9, aqui, eu vou ter 10 possibilidades. De 0 a 9 no segundo número, eu vou ter 10 possibilidades. Então, o total de possibilidades vai ser o quê? 10 vezes 10 vezes 5. Ou seja, eu vou ter 500 possibilidades, gabarito, letra E. Então, basta você aplicar o princípio fundamental da contagem, beleza? Vamos para a próxima, questão 27. A questão 27 fala o seguinte, ó. Para que Patrícia possa se cadastrar no sistema de controle de pessoal informatizado,
é necessário que ela crie uma senha com exatamente 3 números. Se somente os algarismos 1, 2, 4, 6 ou 7 podem ser utilizados na senha, e nenhum pode ser repetido, então o total de senhas possíveis que Patrícia pode criar é igual a... Veja que nessa questão eu vou aplicar o princípio fundamental da contagem, o famoso PFC, princípio fundamental da contagem, o multiplicativo que é o I, que quer dizer multiplicar. Se fosse o OU, seria somar. Então, observe, falou o seguinte, ó. Ela vai cadastrar três números. O primeiro número, e o segundo número, e o terceiro número. Mas ela só pode escolher entre esses algarismos aqui, ó, o 1, 2, o 4, o 6 ou 7. Então, ele me fala também que nessa senha nenhum pode ser repetido, ó, não pode ser repetido, não pode haver repetição. Então, quantas possibilidades eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 possibilidades aqui para o primeiro número. Se eu tirar uma possibilidade, porque não pode ser repetido, vai me restar 4 possibilidades. E como eu não quero repetir, já tirei 2 possibilidades, só me sobra agora o quê? 3 possibilidades. Pronto, agora é só fazer, ó. 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, gabarito, letra D. Ok, pessoal? Então esse tipo de questão é muito interessante. Você tem que saber o princípio fundamental da contagem. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão de número 28. A 28 fala o seguinte: em uma urna com 10 bolas semelhantes, o que as diferencia é que 5 são verdes, numerada de 1 a 5, e 5 são laranjas, numerada de 6 a 10. A probabilidade de retirarmos uma bola dessa urna e ela ser par e laranja, observa que ele quer o seguinte, ele me deu uma restrição para que eu calculasse, ó, a probabilidade. Quando você pensa em probabilidade, você pensa numa fração, certo? Onde você pode converter essa fração em percentual. Aonde existe a informação que eu quero dentro de um total, dentro de um todo. É o que eu quero sobre o todo. Então, observe o seguinte. Eu tenho a seguinte situação. Qual é meu todo aí? Ó? Eu tenho 10 bolas. Então, meu todo são 10 bolas. Mas o que eu quero retirar, uma bola dessa urna, e eu quero que ela seja par. Ok? Para ser par, I tem que ser laranja. I, laranja. Tem que ser número par e laranja. Observa aqui, as laranjas, elas são numeradas de 6 a 10. Ó. As laranjas, as bolas laranjas, elas são numeradas o quê? 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu quero que ela seja par e laranja. Par e laranja. Ele está bem claro aí. Ó. Então, pessoal, se é par e laranja, está aqui a laranja, está aqui os números pares. Ó. 6, 8, 10, que é um total de 3. Ó. O que eu quero é, presta atenção, o que é que eu quero em relação ao todo? O todo eu já sei que são 10, está aqui as 10 bolas. São 10 bolas semelhantes. Mas o que é que eu quero? Puxar dessa urna uma bola e a probabilidade dela ser par e laranja. Ó. As laranjas são numeradas de 6 a 10, está aqui de 6 a 10. Os pares são 6, o 8 e o 10. Quantas possibilidades? 3. 3 num total de 10. Só que como eu quero em percentual, multiplico isso aqui por 100%. Aí corto 0 com 0, o 3 vezes 10%, isso aqui dá 30%. Está aí a minha fração, está aí a minha probabilidade. Probabilidade é de 30%, gabarito, letra C. Okay? Então, na 28, você marca aí 30%, letra C. Maravilha? Vamos para a próxima questão 29. Então, vamos lá, vamos resolver a questão 29. Olha o que ela diz aí para a gente. Ó. Um casal planeja ter 3 filhos. Sabendo que o primeiro filho é homem,
qual a probabilidade de todos serem do mesmo sexo? Então, vamos fazer a solução aqui. É o seguinte. Então, eu tenho um filho e outro filho e outro filho. O primeiro já é homem, é 100%, é um. Uma possibilidade. Eu já tenho homem, é a possibilidade de ser homem, porque é o primeiro filho. Ele diz que o primeiro filho é homem. É um homem. É uma possibilidade, é o homem. Qual a probabilidade de todos serem do mesmo sexo? Para ser do mesmo sexo, todos têm que ser homens, já que o primeiro é homem, para todos serem do mesmo sexo, todos têm que ser homem aqui. Ok? Então, se existe a possibilidade de ser homem ou mulher, é a metade, então é um meio. Um meio para homem e um meio para homem. Beleza? Porque a outra metade é para mulher. Como todos têm que ser homens, eu peguei a metade e a metade. Agora é só pegar a probabilidade de todos serem homens. Então vai ficar aqui, ó. O i representa multiplicar vezes 1 meio, vezes 1 meio. Então isso aqui, como eu quero em percentual, você multiplica por 100%. Vai ficar igual 1 vezes 1 vezes 1 vezes 100 dá 100%. 2 vezes 2, 4. Então a probabilidade de todos serem homens é igual a 25%, gabarito, letra B. Ok, pessoal? Então é assim que se resolve esse tipo de questão. Maravilha? Então gabarito dá 29, letra B. Vamos para a 30. Questão de número 30. Prova de Ipiranga. Permutando-se todas as formas possíveis as letras da palavra amor, qual a probabilidade de nenhuma das letras estar na sua posição original? Então, olha que interessante esse tipo de questão. Certo? Esse tipo de questão aqui é muito interessante mesmo. Certo? Então, nesse tipo de questão, o que ele diz para mim? Ó? Como eu falei para vocês, ó, ele diz que quer todas as formas possíveis, né? Ele quer a permutação. Permutação, pessoal, é trocar de posição. Permutar é trocar de posição. Por exemplo, você pegar aqui a palavra amor, quais são as permutações que ela pode ter? Ela pode ter a própria palavra amor. Ela pode ter aqui, por exemplo, a. Percebe que eu vou mudar agora aqui, ó. A, O, R, M. São várias permutações. Ó. Permutação, aqui é como se fosse permutação de 4 fatorial. Só que antes disso. Então, pessoal, vamos resolver aqui a questão de número 30. Ó. Permutando-se de todas as formas possíveis as letras da palavra amor, qual a probabilidade de nenhuma das letras estar na sua posição original? Vamos lá, vamos para a solução. Ó, para que você possa resolver essa questão, você vai ter que lembrar de uma coisa chamada de permutar. Permutar é trocar de lugar. Mas para que eu possa entender permutar, eu tenho que lembrar da coisa chamada de fatorial. Eu tenho que lembrar dessa terminologia chamada de fatorial. Então, o fatorial, pessoal, ele nada mais é, né, o fatorial de número n, representado por n fatorial, é a multiplicação de n por seus antecessores maiores ou igual a 1. Beleza? Então, fazendo isso aqui seria o seguinte, ó. Então, se eu tivesse 0 fatorial, isso aqui corresponde ao número 1, certo, pessoal? A gente já coloca valendo 1. Se eu tiver 1 fatorial também, o fatorial, ele equivale a 1. Se eu tiver 2 fatorial, isso aqui corresponde a 2 vezes 1. Logo, isso aqui será 2. Se eu pegar 3 fatorial, isso aqui vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Logo, isso aqui será 6. Beleza, pessoal? E aí vai crescendo, ok? Então, continuando aqui, eu poderia ter 4 fatorial, mas seria o quê? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Seria 24. Aí eu pegaria 5 fatorial. Seria 5
vezes 3, 5 vezes 4. Eita, que maravilha, hein? Vamos lá. Então ficaria assim, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. É como se eu pegasse, ó, se 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 já é 24, é só multiplicar. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 2, 10. E 2 que foi, 120. E assim você iria até o infinito, até onde tivesse números. Aí outra coisa que você iria fazer seria permutações de palavras não repetidas. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, quantas permutações eu teria, por exemplo, em ABC? Quais seriam as permutações? ABC. As permutações seriam o seguinte, ó, o próprio ABC seria ACB, que não houvesse repetições, certo? Aí eu pegaria BAC, BCA, CAB e CBA. Veja que essa permutação nada mais é do que uma permutação de 3, logo seria a permutação de 3 fatorial. Então, a permutação de 3 seria 3 vezes 2 vezes 1. A permutação de 3 seria 6. Está aqui as 6 possibilidades. Ok, pessoal? Então, isso aqui seria uma forma de arranjo. Agora, observe o seguinte. O que ele quer aqui é o seguinte, ó, perguntando-se todas as formas possíveis das letras da palavra amor, qual a probabilidade de nenhuma das letras estar na sua posição original. Ele não quer que as letras fiquem na sua posição original. Ó, então você está vendo aqui, ó, que o A, a posição original dele é a primeira, o B, a posição está na segunda e o C está na terceira. Então ele quer encontrar isso aqui. Ó. Então, por exemplo, ó, se eu tenho já A na primeira posição, B na segunda e C, e eu quero encontrar eles fora da sua posição, ó, esse aqui não poderia valer. Ó. Esse aqui eu não iria encontrar. Tchau, porque o A está na posição 1 e esse A aqui na posição 1. Esse aqui também não. Esse aqui, ó, o B está fora da posição, o A está fora da posição, mas o C está na mesma posição, está no terceiro, então esse aqui está fora. Nessa possibilidade aqui, ó, para estar fora da posição, o B está fora da posição, o C está fora da posição e o A está fora da posição. Então está correto essa aqui. Essa próxima aqui, ó, o C está fora da posição, o A está fora da posição e o B está fora da posição. Maravilha. Agora aqui, ó, o B está na mesma posição, está na segunda, então essa possibilidade não seria possível. Então, quantas possibilidades eu tenho, tá certo? Quando eu estabeleço ABC e quero encontrar as suas composições aqui fora da ordem, ó. Ou seja, no caos. Se é fora da ordem, é porque eu fiz uma ordenação caótica fora da ordem. Então só foram duas. E é isso que ele quer calcular. Ele quer que você calcule isso. Ele quer que você calcule uma coisa chamada de desarranjo, certo? Ou o que a gente chama de permutação caótica. Porque o que é uma permutação caótica? É porque tudo vai estar fora do lugar. Então, como ele quer a possibilidade, tá certo? De eu manipular, de eu organizar a palavra amor e encontrar as letras fora da posição original, eu vou ter uma coisa chamada de permutação. Permutar é trocar. Permutação caótica. Tá todo mundo, tá o caos, tá tudo fora do lugar. Ou, se tá tudo fora do lugar, é porque isso se tornou um desarranjo, certo? Se tornou um desarranjo. Então, como é que se calcula isso aí? Então, se eu quero calcular a permutação caótica, vou fazer o seguinte, ó, a fórmula é isso aqui, ó, fatorial de n igual. Então, você vai pegar o seguinte, vai pegar n fatorial vezes 1 sobre 0 fatorial menos 1 sobre 1 fatorial mais
1 sobre 2 fatorial menos 1 sobre 3 fatorial mais. Só ver se eu coloco mais espaço aqui. Mais. Vou botar aqui embaixo. Mais. Aí eu vou continuar, né? Reticência, reticência, reticências. Mais. Aí o sinal vai depender da posição que eu vou estar. Então eu vou botar menos 1 elevado a n, certo? Vezes 1 sobre n fatorial. Pronto, isso aqui é a fórmula da permutação caótica ou desarranjo, certo, pessoal? Isso aqui vai depender do sinal, pessoal. Daqui é para eu mudar o sinal, vai depender do sinal que eu vou trabalhar, beleza? Então sempre a sequência é 1 sobre 0 fatorial, menos 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, menos 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial, menos 1 sobre 5 fatorial, e assim vai. Sempre tem que ter o menos, o mais, o menos, o mais, o menos, o mais. Beleza? Maravilha. Se você observar, eu quero o desarranjo da palavra amor. Vamos só fazer o desarranjo aqui, nesse meu exemplo de ABC, que eu encontrei duas. Vamos ver se a gente encontra duas mesmo. Então ficaria o seguinte, ó. Seria o desarranjo de 3, porque são 3 letras, é igual a 3 fatorial vezes 1 sobre 0 fatorial menos 1 sobre 1 fatorial mais 1 sobre 2 fatorial menos 1 sobre 3 fatorial. Beleza? Eu vou até o fatorial que eu estou trabalhando aqui. Então vai ficar o seguinte. Então, desarranjo de 3 vai ser igual. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. 6 vezes. Que está lá dentro. 1, 0 fatorial, nós vimos que é 1. 0 fatorial é 1. Então, 1 sobre 1 dá 1. Menos. 1 fatorial é 1. 1 sobre 1 dá 1. Mais. 1 sobre 2 fatorial é 2 vezes 1. São 2. Menos. 1 sobre 3 fatorial. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Sobre 6. Beleza. Estou organizando isso aqui, ó. Organizando isso aqui. Eu quero o desarranjo de 3. Desarranjo de 3 letras vai ser igual ao quê? 6 vezes 1 menos 1 dá 0. Aí ficou somente 1 meio menos 1 sexto. Aí você vai fazer o seguinte. Multiplica o 6 lá dentro, vai ficar desarranjo de 3 é igual. 6 vezes 1, 6 sobre 2. 6 vezes 1, menos 6 sobre 6. Então, desarranjo de 3 vai ser quanto? Você vai fazer o seguinte, ó. Então, ficaria agora o seguinte, ó. Ficaria 6 sobre 2 daria 3. Menos 1. E isso implica que o meu desarranjo de 3 letras é igual a 2, ó. Eu tenho duas possibilidades. E está lá as duas possibilidades do desarranjo. Maravilha? Isso é chamado caos. Como já dizia o narrador, o caos, né? Só que ele grita mais, né? Mas muito bem, então realmente o caos é ficar fora do lugar. Beleza, então observa aqui as possibilidades ABC ficar fora do lugar seriam essas duas possibilidades. Agora, eu quero que da palavra amor, eu quero saber qual é a probabilidade de nenhuma das letras ficar na sua posição original. Então, bora lá. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos agora calcular isso aí. Então, vamos lá. Como ele quer a probabilidade, qual é a ideia da probabilidade? É ser uma fração. Você vai colocar aqui a probabilidade, é o que eu quero, sobre o que eu tenho. Ou seja, sobre o total. Então, observa. O que é que eu tenho? Eu tenho a palavra amor. E quais são as possibilidades de permutação dela? Permutação de 4.
Isso aqui é a permutação de 4 fatorial. Então, isso aqui é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 é 12, vezes 2, 24. Então, eu tenho 24 possibilidades, é meu todo. Agora, o que é que eu quero? Eu quero o desarranjo, porque ele perguntou o seguinte, olha, permutando-se todas as formas possíveis, já permutei todas as formas possíveis, são 24, que eu tenho. Agora eu quero qual é a probabilidade, agora o que é que eu quero? Agora eu quero a chance, você pode substituir a palavra probabilidade por chance. Qual é a chance de nenhuma das letras estar em sua posição? Agora o que é que eu quero? Agora eu vou calcular o que é que eu quero. Eu quero o seguinte, eu quero o desarranjo dessas 4 letras. Então eu vou fazer o seguinte, ó, o desarranjo dessas 4 letras. Então eu vou desarranjar essas 4 letras. Que você vai ser o quê? Vai ser n fatorial, que é 4 fatorial, vezes 1 sobre 0 fatorial, menos 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, mais não, menos, né, pessoal? Lasca, né? Vamos lá, menos, aí agora mais 1 sobre 4 fatorial. Então, basicamente, é isso que nós vamos resolver. Ok, pessoal? Porque eu estou fazendo o desarranjo. Então, ficou menos, mais, menos, mais. Aí agora ficou o seguinte. No meu 4 fatorial, você substitui por 24, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Então, sem problema nenhum, você colocaria aí o desarranjo de 4. O desarranjo de 4. O desarranjo de 4 seria igual. 4 fatorial é 24. E multiplica. Ó, 0 fatorial é 1. 1 sobre 1 dá 1. Observe que esses primeiros sempre vão zerar, viu, pessoal? Mas tudo bem, vamos lá. Menos 1 sobre 1 fatorial é 1. 1 sobre 1 dá 1. Mais 1 sobre 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, são 2 vezes 1, dá 2. Menos 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. Então, vai dar 1 sexto. Mais 1 sobre 4 fatorial é 1 sobre 24. Deixa eu só colocar aqui para não ficar em cima do meu exemplo. Certo? Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui para ficar separadinho. Maravilha. Então vamos organizar aqui. Agora, ó, ficaria o seguinte, ó. Vamos nessa. O desarranjo de 4 é igual a 24 vezes 1 menos 1 dá 0. Ou vezes 1 meio menos 1 sexto mais 1 sobre 24 avos. Multiplicando 24 por todo mundo, o desarranjo, esse aqui é o desarranjo, que está desorganizado, é igual a 24 vezes 1 dá 24 sobre 2, menos 24 vezes menos 1 sexto, é 24 sobre 6, mais 24 vezes 1 sobre 24, é 24 sobre 24. Eita, parece que não vai ter espaço não, né? Meu Deus do céu, bora lá. Só continuar aqui, questãozinha bem pequenininha, né? Bem facinho, né? Bora lá. Vou apagar essa parte aqui. Vou fazer algo assim, pessoal. Ah, agora tá lindo, né? Bora lá. Agora observe o seguinte, o desarranjo aqui, ó. O desarranjo de 4 é igual a 24 dividido por 2 dá 12, menos 24 por 6. 24 por 6, você coloca aí 4.
mais 24 sobre 24 dá 1. Então, desarranja aqui, de 4 vai ser igual a quanto? 12 menos 4 dá 8, mais 1 deu 9. Então, está aqui. O que eu quero é isso aqui. Então, são 9 possibilidades aonde eu vou encontrar as letras fora do lugar. Então, são 9 possibilidades aonde eu vou encontrar as 9 letras, tá certo? Fora do lugar, as letras da palavra amor. Então, se a probabilidade é o que eu quero sobre o que eu tenho, o que eu quero são 9 sobre um total de 24. Aí a gente calculou lá, ó, são as permutações daqui, ó. Deu 24 permutações, porque ele falou aqui no começo, ó, permutando-se amor. Quando eu permutei amor, me deu 24. Qual a chance, probabilidade substituir por chance, de nenhuma das letras estar na posição original? Para ela não estar no seu lugar, você vai ter que lembrar de quem? Do caos, caos, caos. E o caos se resolve dessa maneira. E as letras da palavra amor estando fora do seu lugar, nós tivemos um total de 9 para um total de 24. Observa que agora eu posso simplificar isso aqui. Simplificar isso aqui dividindo por 3, numerador e denominador por 3. Então isso significa que a minha permutação vai ser o quê? 9 dividido por 3 dá 3, e 24 dividido por 3 dá 8. Então essa permutação aqui deu 3 oitavos. Veja que demorou mais, pessoal, porque eu tive... A gabarito vai ser a letra A, porque eu tive que explicar a teoria, senão você não conseguiria resolver isso aqui. Deixa eu só diminuir aqui para você ver a teoria que nós fizemos aqui, para que você tivesse possibilidade de resolver e marcar a letra A. Certo? A gente marcaria a letra A. Olha só que lindo tudo que a gente fez. Ó. Basicamente isso. Beleza? Então, eu tive que explicar a teoria para que você pudesse resolver. Tá certo, pessoal? Então, basicamente, eu só aumentar mais aqui novamente. Expliquei a teoria do fatorial. Expliquei a ideia de permutação caótica ou desarranjo, como é que se calcula o desarranjo. Fiz aqui alguns exemplos. Calculei a probabilidade do que eu quero sobre o que eu tenho, aplicando isso aqui. Ó. Seria pequeno, entre aspas, tá certo, pessoal? Se eu lembrasse da fórmula. Mas como a gente ainda não tinha visto essa teoria, eu tive que te passar essa teoria e a gente encontrou 3 oitavos. Beleza, pessoal? Então, nós resolvemos aí uma bateria de 30 questões para o concurso da Prefeitura de Água Branca, cuja banca será o Instituto Legados. Beleza? Então, espero que vocês tenham assimilado o conteúdo e que vocês revisem, pessoal, essas questões. O material está aí. Assista o vídeo quantas vezes você achar necessário até você estar seguro a resolver esse tipo de questão. Tá certo, pessoal? Então, vou encerrar esse bloco. A gente se vê, pessoal, tá certo? Tanto na informática, tem o meu link aí para você assistir às aulas de informática, tá certo? Nesse canal, eu coloco várias disciplinas, tá bom, pessoal? Então, você assiste no GIC, né? Quando você fala lá o GIC aqui, que a gente está no GIC, você vai observar o GIC Plus, você vai perceber que a gente tem várias disciplinas, e eu tenho o Educa Info, que é só para informática, né? Tá bom, pessoal? Então acompanhe a gente aí, dá o seu curtir, tá certo, pessoal? Compartilha com os amigos para que mais pessoas sejam alcançadas, tá bom, pessoal? Para quando elas forem enfrentar um concurso, elas consigam resolver questões de matemática e o próprio raciocínio lógico, tá bom? Então fique com Deus e até a próxima, tá bom, pessoal? Até mais. I look at people and I wonder all day, who are you and you are not the one in your way.